Família da Natação Criativa, quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já te agradecer pelo voto do ano passado. Fomos eleito o melhor podcast 2025 na seção de esportes. E gratidão, subi todos os episódios do ano passado para o Spotify, que vocês pediam tanto. Agora está lá para você assistir durante o almoço, no trânsito, no ônibus, onde quiser. E hoje um assunto muito importante, da piscina para o mar, erros e medos e primeiros passos em águas abertas. Para você que quer iniciar, que você já está fazendo águas abertas, são mais de 6.500 provas no mundo anualmente que acontece de águas abertas, um esporte que está crescendo muito, só que a gente nada bem na piscina, quando entra no percebe que está em um mundo completamente diferente. Ondas, correnteza, orientação, largada cheia e um ambiente imprevisível transforma o que parecia simples em um grande desafio. E no episódio de hoje vamos falar sobre a transição da piscina para o mar, quais são os erros comuns, quais são os maiores anseios, inseguranças e qual é o caminho mais seguro para você que quer dar os primeiros passos ou para você que quer aperfeiçoar. E eu trouxe o especialista no assunto, Fábio Barra. Muito obrigado pela presença, Fábio. Fala galera, tudo bem? Primeiramente agradecer o convite do Renato, né? É um prazer estar aí, há muito tempo acompanho o canal e assim, um canal que vem unindo o mundo da natação, né? E estamos aí para somar mais um pouco, falar um pouco das águas abertas e essa transição da piscina. Isso é um prazer aí participar. E antes da gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação. Tenho certeza que o Fábio, os nadadores, utilizam materiais da Flote para fazer águas abertas. Snorkel, boia de sinalização, nadadeira, palmar, diversos materiais que te auxiliam para você ter a sua performance. Eu, por exemplo, adoro as nadadeiras da Flote. Para você que é professor, auxilia muito, porque cada tamanho é uma cor diferente. Para você não ter que ficar durante o treino correndo, olhando o tamanho, aluno falando, será que serve, será que não serve? Super flexível, não machuca, de borracha e um preço super atrativo. Corre no site da Flote, mais de 400 materiais no catálogo. O aplicativo da Swimtrack para você que quer monitorar a sua evolução, para você que é professor, quer monitorar a evolução do seu aluno, tenha todos os dados na palma da sua mão. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, chamada, envia vídeo, envia mensagem. E se você tem as suas avaliações, você consegue introduzir. Então, você tem as suas avaliações de águas abertas, você avalia os seus alunos, o que você avalia? Coloca lá no aplicativo, que o aluno vai achar que o aplicativo é seu, que vai com o seu logo e com o seu nome. A plataforma da Educar, que tem mais de 200 cursos, mais de 100 professores envolvidos e tem cursos de águas abertas com um dos grandes nomes da natação, professor Alberto Clark, quebrando todos os paradigmas sobre águas abertas. Entra lá, plataformaeducar.net, tem o curso que você estava precisando e com certificado. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, para você que vai iniciar águas abertas, entra no site da Sobrasa, tem todo um roteiro, um checklist que você precisa fazer antes de você entrar em qualquer competição. Então veja se essa empresa ela é fidedigna, se ela está cumprindo todas as normas de segurança para você não entrar numa fria. Conheço várias histórias, o Fábio vai contar de pessoas que entram em fria por entrar em alguma competição, de pessoas que não estão preparadas para organizar. Como eu falei, são 6.500 provas no ano no mundo. Então tem muita empresa aí que finge que tem uma boa reputação, mas na verdade não tem. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da borda da piscina, com metade do valor do concorrente. Mas vamos para o nosso assunto. Fabião, conta para o nosso público como começou a sua história na natação e como você chegou nesse universo de águas abertas. Bom, vamos lá. Prazer, né? Treinador Fábio Barra, falar um pouquinho aí da minha história. Então, o meu contato com a natação, ele começou bem cedo, mas de forma recreativa. Então, pelos meus pais, né, incentivavam bastante, iam muito para a praia. Então, de forma recreativa, o contato começou cedo ali, né, no mar. Gostava muito, né, de ficar na piscina, no mar, brincando e nadando. Mas aí o contato oficial mesmo, né? Eu fui ingressar oficialmente na natação tarde, até que tarde. Então, lá pelos 10, 11 anos, né? Que eu comecei as aulas, aprimorar a técnica e rapidinho eu estava já participando de festivais, né? De competições, nadava em provas de piscina. Gostava de nadar os 50 livre ali, né? Mas foi um período curto, né? Ali no máximo 2 anos, onde eu sentia bastante a pressão das provinhas de piscina, ali era bem tímido, né?
e ali esperar a sua vez na bateria e tal, mas foi um período legal de aprendizado, né? E aí fui, né? O tempo foi passando, fui pro futebol, gostava bastante de esporte, bike, né? Trilha. E aí, no meu primeiro semestre da faculdade, foi quando eu falei, meu, vou fazer uma prova de águas abertas, ali para 2015. Então, retomei para natação com águas abertas, no meu primeiro ali semestre de estágio, onde eu já estava ali também trabalhando com natação infantil, né? E ao mesmo tempo eu queria já começar ali, entrar nesse mundo das águas abertas, onde eu fiz uma primeira prova de 1.000 metros ali em 2015. Então, foi ali o meu retorno com a natação e o contato com as águas abertas. Aí foi amor à primeira vista. Aí fui sozinho, de bate e volta lá para Toque-Toque. Aí fiz uma provinha de 1.000 metros. Eu falei, já nadei piscina, né? Fui já com meio que com um erro que acontece bastante. Nadava em piscina, né? Milzinho é pouco. Milzinho, nossa, lá no meio, fazendo peito, olhando pro nada, assim. E, assim, o público era bem menor, né? Então, a modalidade cresceu bastante ali. Então, não tinha muitos participantes ali em 2015, né? Então, foi uma experiência difícil, mas completei. Foi a chave. Eu falei, opa, preciso melhorar isso aí, né? Águas abertas é diferente. Então, foi quando eu senti na pele, né? Essa necessidade de aprimorar, né? A modalidade. E quais são as maiores transformações que você já viu, você já impactou na vida das pessoas que começaram a nadar em águas abertas? Boa, nesses 10 anos aí já, né? Trabalhando com águas abertas, eu vi muita coisa já, né? Acontecer, mas queria começar com os jovens, né? Com as crianças e os adolescentes, que eu pude participar de grandes transformações aí. E comprovando através de feedback dos pais, né? Então, por exemplo, teve um período ali que eu levava a criançada de 8 anos para fazer 500 metros no mar, né? O pai ficava doido, né? Falou, traz meu filho vivo, pelo amor de Deus. Mas, assim, foi algo que motivava bastante, né? A criançada e os adolescentes. Porque é uma idade ali que, às vezes, perde um pouco o gosto, né? Pela prática, pela rotina, né? E aí a criançada fazia a prova, voltava com a touquinha, com a medalha, e falava, quero treinar, quero fazer mais, né? Adolescente que às vezes estava muito ali no videogame, no jogo eletrônico, que, pô, fiquei em quinto, né? Fiquei em quarto. Acho que dá para buscar um terceiro, né? E aí gerava essa aderência, essa motivação. Foi uma transformação que muitos, né? Pude participar de muitos jovens e adolescentes. Inclusive alguns ingressaram para clube, né? Que eu pude participar desse início. Muitos que eram bem tímidos, assim, né? E agora estão lá fazendo prova de piscina, federado, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Dos jovens e adolescentes. Pude participar dessa transformação, né? E o outro extremo, né? Os adultos e idosos. Então, assim, o pessoal falava, vamos lá participar, né? De uma provinha, 500 metros, né? No mar, 500 metros. Imagina, isso é impossível. Tenho 60 anos, tenho 40 e poucos anos, 80 e poucos anos. Então, já levei um senhor de 83 anos para fazer 500 metros. Ele falava, sempre nadei ali um pouco em Ubatuba, mas nunca fiz uma prova, né? Vamos lá, vou com você. E aí foram esses desafios, né, que geram confiança, né, para pessoal, né, mais adulto, idoso. Então a transformação foi na confiança e graças às provinhas de águas abertas, não só a prova, né, todo o processo. Então vamos. Vamos treinar, né? Vamos fazer o simulado, vou te acompanhar na primeira prova. E aí a pessoa pega a medalha e fala, você acreditou em mim e eu não acreditava. Então, esses dois públicos aí. E você falou alguns pontos interessantes que eu vou ressaltar. O primeiro são os jovens. A gente tem uma desistência de 70% dos jovens da natação. Foi feito um estudo com 385 academias e mais de 32 mil jovens deixaram a natação. Então, quando eles saem da iniciação para o aperfeiçoamento, simplesmente eles saem
E eu vejo muito que a gente não entrega o que eles estão pedindo. Então, ou a gente trata esse jovem como uma criança adulta ou um adulto em miniatura, mas a gente não entrega o que ele está precisando. Eu fiz uma entrevista com a doutora Mayra Terra, que é eribiatra, especialista em jovens. Ela me deu várias dicas nesse podcast, eu comecei a colocar e hoje meu maior público de personal são jovens, porque a gente tem que entregar a aula que eles estão precisando. Como você falou, a competitividade é uma coisa que eles adoram nessa faixa etária, adoram se comparar, mostrar para o amigo que ele está melhor, mostrar que ele evoluiu, mostrar para a menina que ele está forte. A criação de tribos é muito importante nessa faixa etária, porque ele começa a se desconectar dos pais e das mães e ele precisa achar uma figura. Primeiro que ele acha essa figura em professor, que é muito importante essa figura paterna, materna, ele transfere para o professor, e ele cria as tribos dele. E natação, competição, equipe, ajuda muito a criação dessas tribos. Então, são várias estratégias que dá para você utilizar, que atrai os jovens, só que ao mesmo tempo a gente está perdendo esses jovens, que é muito importante a gente trazer isso. Então, o desafio de águas abertas é uma possibilidade. E para quem nunca nadou no mar, Fábio, qual é o maior choque quando ele sai da piscina e ele vai para as águas abertas, já que você falou que sentiu isso na pele? Então, um erro, a maior dificuldade, né? São dois pontos aí que eu gosto de ressaltar, que é o não dar pé, né? Por não dar pé, né? Não enxergar o fundo, essa falta do apoio ali que acontece na piscina. E a visibilidade, né? Você não enxergar, né? A necessidade de você alterar a técnica do nado, né? Para poder visualizar o trajeto. Então, né? Não dar pé e não enxergar são as principais dificuldades, o maior choque, né? Que a pessoa quando sai da piscina e vai para o mar, são esses dois aí. E quais são os maiores erros comuns? Quem faz essa transição, que às vezes fica só na piscina, ele não vai treinar no mar, acha, é só chegar lá e eu vou nadar como você fez? Sim. Então, assim, eu já vi muitos casos, né, até do atleta se traumatizar, né, por falar, ó, vou fazer uma prova de 1.000 metros, se inscreve lá, aí fala, ó, vou fazer 1.000 metros direto na piscina, sem pôr o pé no chão, e tá tudo certo. E aí chega lá no mar e é diferente. Então, você pega, esse é o principal erro, você querer simular a distância ali na piscina, que eu vejo, e querer já achar que vai transferir isso para o mar, né? Então, existem milhões de possibilidades de você se preparar melhor na piscina, já com aulas específicas, com estímulos específicos, antes de fazer essa transição para o mar. Então, o maior erro assim, a falta de estratégia e conhecimento no trabalho na piscina mesmo, antes de mesmo uma vivência na represa, um simulado no ambiente mais específico, né? Uma coisa é nadar na piscina, outra coisa é nadar no rio, outra coisa é nadar no mar, são características completamente diferentes. Você tem que fazer essa ambientação antes. E a largada em águas abertas, que também costuma ser um momento bem caótico. Qual é o erro comum que os iniciantes cometem? Porque eles já querem estar ali na frente, já ir com o bololô. Então, o maior erro justamente é esse, não controlar a ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela tem interferência direta na respiração, né? E a respiração vai ter interferência direta no seu condicionamento. Então, essa hiperventilação, né? Essa ansiedade, você se posicionar mal na largada, você gastar muita energia naquele início de prova, né? Pelo mau posicionamento, por essa hiperventilação. Isso é o maior erro, que assim, muitos iniciantes acabam arrumando isso, que eu falo para eles, fazendo prova. Então, às vezes você pode fazer ali milhões de exercícios na piscina, e isso eu considero como uma questão de ter mais experiência mesmo. Mesmo a gente falando lá, direto, faço aulão na piscina, eu falo, ó, largada, né? Primeiras braçadas, controla o ar, né? Se posiciona mais lateralmente, não fica ali no meio ou um pouco mais atrás, né? Tá começando, evita contato, economiza energia, né? Para você não sujar o sangue já no início da prova, porque mesmo 500 metros já é considerado uma distância longa, né? Não são 100 nem 50 metros de piscina. Então, você vai exigir da sua capacidade aeróbica. Então, você se posicionar, né? O maior erro, você não controlar essa ansiedade, você não se posicionar bem ali na largada e esse gasto alto, né? Calórico de energia ali, sem necessidade. Então, são os maiores erros aí que eu vejo. Acho que o primeiro grande objetivo é completar a prova e o segundo é o rendimento. Então, vai para terminar essa prova de forma tranquila, que é o mais importante. E quais são os erros técnicos daquelas pessoas
que ficam só nadando na piscina, que aí fica automatizando algum movimento de piscina que depois vai atrapalhar no mar? Eu gosto de ressaltar a questão de você saber adaptar o nado, né? Então, o nadador de piscina, ele muitas vezes que eu vejo, né, no decorrer dos anos, ele sai da piscina com aquele padrão de frequência de braçada, né? Então, ele está sempre nadando bem alongado, né, aproveitando bem a amplitude. E se você só sabe nadar desse jeito, você vai sofrer, né? Se não, você não souber adaptar o nado em relação à frequência de braçada, ritmo de pernada, a força, né? A alavanca, como você aplicar essa força mais lá no fundo, mais raso. Então, essa falta, assim, de habilidade em adaptar o nado, eu vejo que é um erro de quem vem da piscina para o mar. Necessidade é muito importante. Se nadar muito alongado ali, pegar uma corrente contra, você vai ficar lá, não vai sair do lugar. E quem está ouvindo a gente, tem curiosidade, quer começar? Você teria um passo a passo, algum processo para essa pessoa começar essa adaptação no mar, no rio, seja onde for? Sim, eu gosto bastante de fazer essa sequência pedagógica, né? Do primeiro, o trabalho de posicionamento, né? O trabalho de posicionamento na piscina. Então, antes de tudo, você criar uma base, né? Criar uma base do nado, ter a parte técnica ali alinhada, né? Que acaba sendo parecido com a piscina. E assim, essa sequência os exercícios específicos que são milhares que dá para fazer na piscina, desde do aperfeiçoamento do gesto de navegação, né? Que são ali vários tipos de navegação. Você estimular na piscina ao máximo, né? Então, na sequência, fazer ali essa vivência no ambiente específico, essa adaptação, né? No meio líquido ali na represa, né? Que é o mais indicado ali para começar. E assim, perder o medo, né? Sentir, trabalho de sustentação, né? Seguido do simulação, né? Então, você fazer essa sequência e finalizar ali com o simulado, né? O simulado numa distância curta, juntando tudo que foi feito na piscina, né? Da parte técnica, da parte específica, né? Juntar a sustentação, juntar não enxergar, navegação. E por último, eu gosto de aquele batismo, né? Com o anjo. Então, você fazer uma distância curta, acompanhado, né? Então, eu falo pra galera, quer começar no mar? Faz essa sequência que vem dando certo até hoje aí. Essa sequência piscina, né? Específico em piscina, vivência, adaptação, né? No meio líquido específico ali na represa. Finalizar o simulado, provinha com anjo, para se sentir mais confiante, para não ter aquela... Porque a primeira prova a gente sabe como é que é. A pessoa fala, não, beleza, né? Vou nadar, já fiz na represa, né? Vou cair no mar tranquilo, 500 metros. Fiz lá na represa 500 metros, vai dar certo. Mas aí vê lá, né? Mais de 1.000 pessoas na largada, o contorno de boia, muvuca. Então, a primeira prova eu acho legal você ir com um anjo, né? E aí depois tá liberado. Para quem está iniciando ou para quem já está em águas abertas, é importante, ele nada geralmente na piscina. Antes de ir para a prova, é bom ele chegar antes da prova, um dia antes, ou no mesmo dia, algumas horas antes, e entrar no mar antes, ver como é que tá aquele mar, sentir ele, fazer essa pré-adaptação, ou é possível só nadar na piscina e chegar já na hora da prova e tibum? Eu gosto bastante de fazer essa adaptação, mas acredito que seja algo individual. A pessoa que já faz prova, né? Um iniciante ali que já está fazendo prova, ele já sabe como que e ele pode, assim, eu acho legal sentir a temperatura da água ali um pouco antes da prova. Eu acho bem importante testar, mentalizar, né? Se concentrar, traçar a estratégia, já ver como é que está a condição, neblina, né? E principalmente, importante, referências externas, né? Então eu gosto bastante. Então a boia, às vezes, a gente não enxerga a boia por neblina ou gente na frente, né? Pernada. Então eu gosto bastante de entrar, né? Um pouco antes da prova, onde que é a chegada, onde que é a largada, né? Então, primeira boia, ó, tem um morro ali atrás. Ó, outra boia, tem um prédio ali. A chegada tem uma antena. Então, essas referências externas, essa caída antes da prova, sentir a temperatura e já se concentrar, né, visando essas referências externas,
Eu acho muito importante. Mas a necessidade de, né, de cair um dia antes ou antes da prova, eu acho que é mais individual, mas agrega. Sim. Acredito que agrega. E para quem está iniciando e quer escolher uma prova, ou até mesmo quem está ali no nível intermediário, como escolher? São tantas provas, tantas empresas organizando, mas tem muita empresa aí que coloca a gente em roubada. Já vi depoimentos de pessoas que falaram que ficaram um pouquinho mais para trás do bolo e aí não tinha nenhum caiaque de apoio, não via equipe de apoio, já começou a dar aquele desespero, ou foi num barco e depois voltou no outro, não tem chamada, não sabe quantos foram, quantos voltaram, às vezes não solicita aquela boia de apoio. Como eu vou escolher a prova que é para eu não me meter em rascada? É, aqui eu posso falar dos Pode? eventos? Não? Pode, à vontade. Então a gente conhece, né, algumas referências aí que estão à frente de grandes eventos, né? Então eu posso indicar com maior tranquilidade o circuito de maratonas aquáticas, né? O circuito paulista do Igor. Tem ali o Aquamundo, né? Com o Samir Barel. O circuito Mares, que é inclusive onde eu comecei minha primeira prova em 2015, né? Foi com o circuito Mares, o Fabrício. São eventos assim que eu pude participar mais e que eles acabam englobando todas as distâncias, né? Então, o Aquamundo ali, a gente tem a travessinha, né? Que são 300 metros. A gente tem no Circuito Mares a prova Start, que são de 500 metros. Então, você que é iniciante, né? Procura uma prova bem organizada. A Poliana, né? Travessia da Poliana Okimoto. E também a da Ana Marcela. Então, são nomes, referências, né, que ficaram à frente dos, né, responsáveis pelos eventos, que, assim, possuem distâncias curtas, né, e uma ótima segurança. Ali no Igor, né, o circuito paulista já acaba sendo um público mais intermediário avançado, mas com toda a segurança também. Então, você que é iniciante, né, e procura um evento seguro, pode ir em um nesses que eu te falei que vai dar certo, seguro. Então, antes de você escolher qualquer prova, procure um profissional. Se você tem um professor que está te orientando, pergunta para ele se ele já conhece, se ele já foi, se levou alguém. É muito importante você se informar antes. Ou, se você não tem esse profissional, faz que nem quando você vai viajar, tem um hotel, entra lá, vê quem já participou, pergunta, entra no direct, fala, eu vi que você já participou dessa prova, é interessante, não é? Tem segurança, não tem? A gente vê muitas provas por aí acontecendo e muita gente passando sufoco aí, às vezes, como o Fábio falou, às vezes até se traumatizando e não voltando mais para essas provas. Não é essa a nossa intenção, é que você tenha uma experiência gostosa, saudável, até por isso que a gente traz essas informações. Fábio, para quem quer te conhecer mais, quer conhecer sobre o seu canal, você faz vários vídeos, esses dias você falou sobre a respiração frontal, orientação, como a pessoa te acha nas redes sociais? Então, no Instagram, eu tô lá, @fabio.silveira_, né? E tenho lá o meu contato também na bio para o WhatsApp, para conhecer também o meu trabalho presencial, né? Também online, as planilhas de natação. E assim, lá na página agora eu venho movimentando, dando mais dicas, principalmente nesse mundo das águas abertas, essa transição, que é o meu maior público, né? O iniciante e o intermediário é atualmente o meu maior público. E ali eu tenho alguns que já estão desde lá de 2016 comigo, que já estão fazendo distâncias longas já. Tem uma galerinha avançada também que eu pude participar dessa trajetória. Então, qualquer coisa, pode chamar lá. Fábio, muito obrigado mesmo por você trazer todas as suas informações, conhecimentos, auxiliar o público aí do outro lado e agradecer também os nossos parceiros, a Flot Materiais de Natação, mais de 400 materiais no catálogo, tudo com ISO 9001, com alta durabilidade e com polo dentro da USP que testa cada material que chega para você nadar em águas abertas. Plataforma Educar com mais de 200 cursos, estuda aí no conforto da sua casa ou leve os nossos profissionais, mais de 100 professores, para a sua região. O aplicativo da Swintrack que monitora toda a evolução do seu aluno e ele pode ser o seu próprio aplicativo, com seu logo, com seu nome, agregando valor. O aluno não enxerga que o aplicativo é da Swintrack, ele acha que o aplicativo é seu como profissional e você consegue fazer todo o ajuste individual com esse aluno, entregando gráfico, criando meta, muito importante.
A Sobrasa, que visa segurança e prevenção aquática. Para você que vai nadar em águas abertas, precisa olhar todos os dados, ver os protocolos, tudo que a Sobrasa está falando sobre águas abertas. Acesse o site sobrasa.org, várias informações importantes para você. E a Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com preço super atrativo, metade do concorrente. E se você também quer apoiar a natação criativa e não sabe como, entra ali no Instagram por R$ 7,99, você vira o nosso apoiador, ou no YouTube por R$ 6,99, você tem conteúdos exclusivos e também vira apoiador dos nossos projetos, auxiliando a gente. Então, muito obrigado pela sua presença, Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a Desampa, Maurício que está aqui nos bastidores e você que ficou até o final. Essa entrevista fez sentido? Compartilha com um amigo seu, tenho certeza que ele está precisando ouvir isso. Segue o nosso canal e, claro, deixa o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima entrevista.